Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 161. No mundo não físico, Suminamoto e Shishizai pisaram na terra enegrecida. Era como voltar para casa. Além dele, os outros eram todos Ikigami, gentis e amigáveis, um forte contraste com o tom do mundo do Jujutsu, ou melhor, do mundo atual. Ele sempre achou estranho. Maldições incorporam energia negativa, e essa parte fazia sentido. Em todo o mundo do Jujutsu, maldições podiam se curar com facilidade, mesmo sem dominar a técnica da maldição reversa. Membros decepados podiam se regenerar e desde que não fossem completamente exorcizados, qualquer vestígio de energia amaldiçoada poderia restaurá-los. Afinal, elas eram feitas disso. Os humanos, por outro lado, carregavam a energia amaldiçoada como uma espécie de fardo. Ela sobrecarregava a mente, e o uso excessivo frequentemente levava à instabilidade psicológica. Imagine viver em um estado constante de raiva, ansiedade ou ciúme. Não era de se admirar que os usuários nunca fossem completamente normais. Somente por meio da técnica da maldição reversa, que convertia energia em carga positiva, os humanos poderiam ser curados. Nesse sentido, era óbvio, a energia amaldiçoada positiva era muito mais adequada aos humanos. Não sei onde tudo deu errado para que o mundo atual se tornasse tão distorcido. O pensamento passou rápido e foi descartado. Ele caminhou em silêncio pelo reino não físico. Acima, um céu estrelado lançava uma luz suave, acalmando seus pensamentos. Olhando para o chão, ele viu um brilho cintilante, primeiro azul celeste, depois azul celeste, seguido de vermelho. Preto era o mais raro. Sua visão aprimorada agora podia diferenciar as qualidades da energia pela cor, positiva ou negativa, alma ou carne. O azul celeste representava bênçãos, espíritos amaldiçoados formados de energia amaldiçoada positiva. Suminamoto preferia chamá-los de espíritos abençoadores. Ao contrário das maldições que provinham da malícia, as bênçãos expressavam bons desejos, uma manifestação de emoção positiva por meio da linguagem. Azul celeste denotava formas de vida baseadas na alma, feitas de uma mistura de energia da alma e de bênção, embora se inclinasse mais para a alma. O vermelho veio de Shikigami transformados, agora portadores de carne e osso, com energia de bênção dentro deles também. Preto era um fio deliberado de energia amaldiçoada negativa liberado por Suminamoto. Esses foram os resultados de desenvolvimentos recentes. Ele piscou e as estrelas acima brilharam com ele. Este mundo era promissor. Era lindo, mas pouco desenvolvido. A terra era plana, árida e sem vida. Um mundo que precisa ser moldado. Suminamoto ficou parado. Seus clones começaram a se reunir, fundindo-se com ele um por um até que se tornaram inteiros novamente. Shishizai permaneceu em silêncio ao seu lado. Suminamoto podia sentir o imenso peso do poder, mais pesado ainda que o de Shishizai. Isso era de se esperar. Só em energia amaldiçoada bruta, ele era incomparável no lado humano. Já havia ultrapassado os limites do mundo físico. Shishizai, por sua vez, mal havia alcançado o limiar superior do lado amaldiçoado. Chega, pensou ele. Uma vez totalmente integrado, ele pisou fundo com força. O chão rachou e um enorme pilar de pedra se ergueu abaixo dele. Ele sentou-se confortavelmente na beirada e fechou os olhos. O céu escureceu instantaneamente. A escuridão se espalhou pelo mundo. De longe, uma comoção ecoou. Os gritos de pânico de formas de vida nativas atraídas pelo instinto em direção à luz. Suminamoto ignorou-os. Ele acalmou a respiração e ativou a técnica da maldição reversa. Uma luz azul suave e bruxuleante começou a sair de seu corpo, flutuando para cima, tornando-se a única luz do mundo. Shikigami fortes começaram a se aproximar. Os mais rápidos pairavam por perto, mas nenhum ousava chegar muito perto. A luz se multiplicou em uma esfera brilhante, iluminando uma área maior. Com a luz, as criaturas se acalmaram. Elas se acomodaram a uma distância segura ao redor da pedra, descansando em silêncio. Embora carentes de inteligência, agiam por instinto, e sua natureza dócil os impedia de lutar. Organizavam-se naturalmente por força, os fracos mais distantes, os fortes mais próximos do brilho. Shishizai simplesmente observou de lado. Finalmente todas as criaturas se reuniram. Suminamoto abriu os olhos lentamente. Uma névoa azulada ainda fluía do topo de sua cabeça, erguendo-se em um espesso pilar de luz que perfurava o céu, separando a névoa acima. Iluminou metade do mundo, e a luz continuou se espalhando. Mantendo a técnica da maldição reversa, Suminamoto observou as formas de vida ao redor. Eles eram únicos. A energia que encontraram pela primeira vez moldaria sua natureza dali em diante. Uma característica rara e peculiar. A princípio, ele pensara que a única divisão era entre energia amaldiçoada positiva e negativa. Mas agora ele via que a distinção também se estendia à alma e à carne. Ele queria entender completamente. O tempo passou. Ele não tinha certeza de quanto tempo. Ele notou alguns Shikigami tentando absorver a energia que ele liberava. Os mais fracos não conseguiam nem tocar o pilar de luz. Os mais fortes mal conseguiam puxar alguns fios dele, mas a energia da bênção simplesmente escapava como água por uma peneira. O poder ainda lhe pertencia. Sem permissão, ninguém poderia tomá-lo. Ele descobrira logo cedo que neste reino não físico, qualquer vazamento de energia amaldiçoada jamais desaparecia. Sua autoridade neste mundo era simplesmente alta demais. Mesmo agora, ele conseguia sentir o primeiro traço de energia amaldiçoada positiva que havia se fundido com o reino, e ele ainda tinha controle total sobre ela. Isso disse tudo. A energia continuou a fluir. O brilho azul, centrado no pilar de luz, espalhou-se pelo céu, repelindo a névoa. Embora ainda houvesse alguma energia amaldiçoada no solo, a névoa era constantemente repelida, com seu espaço sendo comprimido aos poucos. A luz azul ficou mais densa. Toque, toque. Gotas de chuva começaram a cair repentinamente na superfície da pedra. A névoa se acumulou em gotas, e uma leve garoa desceu do céu.
Estranhamente, a chuva passou completamente longe de Sumi-Namoto, acumulando-se em uma depressão rasa ao lado da pedra. A chuva ficou mais forte. Ninguém sabia quanto tempo durou. A rocha sob Sumi-Namoto continuou subindo, enquanto a terra abaixo se transformava em um vasto mar. Sua energia amaldiçoada havia se esgotado completamente. À medida que o último fio de luz azul se desvanecia, o céu se tingia de um azul celeste brilhante. A leste, uma esfera flamejante de fogo surgiu, com o formato tênue de uma cabaça. A oeste, uma lua branca e pálida emergiu, cercada por uma camada de gelo. Mais corpos celestes pontilhavam o céu, alguns brilhantes, outros fracos. Observando o mar azul e a cúpula azul celeste acima, Sumi-Namoto sentiu uma enorme sensação de controle sobre o mundo. Ele se levantou. Com o pensamento, a pedra sob ele se elevou, elevando-o alto no céu até que ele ficou cara a cara com as estrelas. Nem o calor escaldante nem o frio congelante o afetaram. Com apenas um lampejo de luz, Sumi-Namoto se viu refletido. Então, o restante das estrelas começou a piscar em sucessão, e dentro de sua visão, o mundo inteiro se desdobrou. Essas chamadas estrelas eram só olhos. Os olhos de estrela no sentido mais verdadeiro. Através dessa visão, o mundo parecia árido. Com esse pensamento, um campo verdejante brotou sob seus pés. No centro, um único broto brotou do solo e, em um instante, cresceu até se tornar uma árvore imponente. Ao contrário das árvores comuns, seu tronco era luminoso e branco como jade polido. Era até quente ao toque. As folhas também eram como jade, refletindo uma luz suave e radiante. Sumi-Namoto sentou-se ao lado da árvore. Embora o esgotamento de sua energia amaldiçoada o deixasse com uma sensação rara de vazio, o controle total que ele detinha sobre o mundo lhe trazia uma sensação reconfortante de paz. Fechando os olhos, ele começou a observar o mundo através dos olhos estelares. No oceano, inúmeras criaturas nadavam livremente vibrantes e brincalhonas. Seu humor melhorou um pouco só de observá-las. Um leve sorriso se formou em seus lábios enquanto ele concedia a esses seres permissão para absorver energia amaldiçoada positiva, ajudando-os a crescer. O tempo passou, anos a fio. Por fim, uma das criaturas despertou inteligência e emergiu do mar. Era pequena, com um rosto delicado e feições gentis. Orelhas longas e estreitas emolduravam sua cabeça, e asas transparentes batiam atrás de suas costas. Risada. Deu uma risada prateada, olhou ao redor e voou direto para o ombro de Sumi-Namoto. Suas perninhas balançavam para frente e para trás enquanto cantarolava uma melodia suave. Isso sim é que é uma fada, ele murmurou. Ele não ficou surpreso. O mundo estava evoluindo exatamente como ele havia imaginado. Ele queria que a primeira vida inteligente assumisse a forma de uma fada, e assim aconteceu. Ele não interferiria no que viria a seguir. Deixaria que evoluíssem por conta própria. Logo, mais 16 fadas emergiram do mar. Elas o circundaram uma vez, então voaram para a árvore dos ossos brancos. Somente o primeiro permaneceu em seu ombro. Fazia sentido que o primeiro fosse especial, mais inteligente e mais ágil. Ele entendia que conhecer o caminho certo com antecedência levaria a caminhos mais amplos no futuro. Sumi-Namoto lhe deu um fio de energia abençoada. Embora fosse apenas um vestígio, já era demais para a pequena fada. Ela segurou a energia cuidadosamente, voou até a árvore osso branco e a compartilhou com os outros. Sumi-Namoto sorriu e os deixou em paz. O nascimento da vida inteligente significava que este mundo agora podia gerar seu próprio poder, pelo menos, podia criar energia de bênção. Ele olhou para o mar e notou uma ligeira queda no nível da água, mas isso era esperado. O investimento inicial era sempre necessário. Quando a vida inteligente se espalhasse e os retornos superassem os custos, seria a hora de colher os benefícios. Ele desviou sua atenção do mar. O mundo agora estava no caminho certo. Depois, chegou a hora de ele também se colocar no caminho certo. Desta vez, Shishizai entrou no reino não físico não apenas para evitar o ataque do mecanismo de equilíbrio, mas por algo mais. Capítulo 162. O mundo silenciara. Um vasto oceano se estendia por toda a terra, sem vento, sem ondas, apenas uma quietude sinistra. De tempos em tempos, criaturas estranhas saltavam da água, e o único som que quebrava o silêncio era o barulho que faziam. Isso só servia para aprofundar a sensação de solidão. O que antes era uma rocha enorme tornou-se uma montanha imponente que perfurava as nuvens. Sumi-Namoto estava deitado na grama no topo, com o céu aparentemente ao seu alcance. A visão do sol e da lua compartilhando o céu era fantástica. No centro do céu estrelado, erguia-se uma árvore de osso branco, cujos galhos sustentavam 17 pequenas figuras que riam baixinho. Para aqueles seres, o mundo parecia vazio demais. Mas para Sumi-Namoto, ele já era pequeno demais. As leis da física não se aplicavam mais aqui. Tudo agora operava de acordo com a regra fundamental da energia abençoada. Em um nível mais profundo, a força motriz por trás deste mundo não era outra senão a própria vontade de Sumi-Namoto. Ele se sentou com uma névoa cinzenta envolvendo a ponta dos seus dedos. Olhando para a névoa, ele mergulhou em pensamentos. A essa altura, ele entendia que aquele reino não físico era um mundo recém-formado. A névoa era um símbolo disso. Seu espaço havia sido comprimido repetidas vezes, mas não podia ser dispersado. Por fim, não teve escolha a não ser se espalhar ao redor dele. Mas não podia mais interferir nos sentidos de Sumi-Namoto. Seu anel Mahoraga havia se adaptado completamente. Normalmente, quando a névoa cumprisse seu papel, o mundo tomaria forma completa, e a névoa se dissolveria naturalmente e fluiria para onde pertencia. Mas Sumi-Namoto interrompeu esse processo, intervindo e tomando o lugar da névoa. E assim a névoa se perdeu.
Ele estendeu a mão e gesticulou. Toda a névoa se concentrou nele. A névoa espessa se comprimiu em poucos fios, transformando-se em segmentos cinzentos e cristalinos suspensos no ar, sem nunca tocar o chão. Esta substância instintivamente evitava seja em contato com energia amaldiçoada positiva ou negativa. Não parecia especial, mas o simples fato de repelir claramente a energia amaldiçoada era, em si, uma espécie de poder. Ele olhou fixamente para os fragmentos e logo se perdeu neles. O tempo no mundo não físico era paradoxal, precioso e barato. Quando finalmente recobrou a consciência, não tinha ideia de quanto tempo havia passado. O vasto oceano havia se transformado em terra fértil, repleta de vida, com criaturas começando a explorá-la. Embora o nível do mar tivesse caído ligeiramente, agora cobria uma área maior. No geral, o sistema havia atingido o equilíbrio. Examinando os arredores, ele viu que os espíritos que antes estavam aninhados na árvore haviam voado para longe. Em outros cantos do mundo, mais 3 árvores de osso branco apareceram. Ele estendeu a mão, absorveu os segmentos de cristal flutuantes, levantou-se e desceu do céu como se estivesse em terra firme, pisando na superfície do oceano. Enquanto vagava pelo mar, seus pensamentos se voltaram para a fusão de forças positivas e negativas. Positivo e negativo, naturalmente, ele pensou em Yin e Yang. A partir daí, sua mente traçou conexões com o símbolo do Taiji. Seu método de fusão de energia amaldiçoada e energia abençoada baseava-se nesse conceito. A névoa poderia servir bem como uma limite, mas para fundir os dois, eles primeiro precisavam coexistir. Ele já havia tentado todos os métodos que lhe vinham à mente. No entanto, cada vez que se tocavam, o resultado era o cancelamento mútuo. Sem fusão, apenas dissolução. É aí que a névoa pode desempenhar um papel. Neste momento, seu corpo estava completamente desprovido de energia amaldiçoada. Toda ela havia sido despejada no Oceano Azul. Este mundo não físico estava isolado do exterior, pelo menos em termos de energia amaldiçoada. Caso contrário, até mesmo os mecanismos de equilíbrio externo o teriam seguido. Isso significava que os caminhos emocionais que ele havia construído, aqueles que produziam energia amaldiçoada a partir de emoções positivas e negativas, não poderiam ser transmitidos aqui. Felizmente, ele tinha energia amaldiçoada mais do que suficiente para começar. As novas formas de vida poderiam complementar o restante. Suminamoto olhou para o oceano infinito e depois se virou. Shichizayo seguiu em silêncio. Suspensas no ar ao redor dele estavam inúmeras fontes de energia amaldiçoadas, itens que ele trouxe consigo quando entrou neste reino. Agora fundir essas fontes era trivial. Os pré-requisitos complicados já haviam sido eliminados há muito tempo. Após apenas algumas etapas, o lote atual já havia sido integrado. 89 luzes brilhantes agora piscavam em seu corpo. O número era exato. As fontes de energia amaldiçoadas originais, somadas às coletadas pela divisão médica, totalizavam 83. Ele então adicionou à força 6 artefatos amaldiçoados antigos para chegar a exatamente 89. Essa configuração foi baseada no sistema de acupuntura da medicina tradicional chinesa, ou melhor, no conceito de pontos únicos e sensíveis no corpo humano onde as doenças se manifestam e o tratamento é aplicado. Existem cerca de 720 pontos-chave, além de inúmeros outros menores. Mas ele não precisava ativar todos eles, apenas os vitais. Com o tempo, o número de pontos vitais em seu corpo evoluído diminuiu bastante. Os 89 restantes eram aqueles que nem mesmo os humanos conseguiam evitar. Então, o número correspondeu. Pontos de acupuntura eram apenas um conceito, assim como fontes de energia amaldiçoadas. Ambos eram intangíveis, quase etéreos. Mas com perfeito autocontrole, ele conseguia identificar esses pontos. Desta vez, ele esvaziaria todos os pontos vitais e os usaria como nós para se espalhar por todo o seu corpo, unificando-o em uma única e completa fonte de energia amaldiçoada. O processo naturalmente levaria tempo, mas com um fluxo de tempo diferente entre este mundo e o exterior, parecia que ele tinha mais do que o suficiente. E se quisesse acelerar as coisas, só precisava integrar mais fontes de energia amaldiçoadas. Ele já havia previsto isso. Assim que seu corpo estivesse totalmente unificado, seria a hora de partir. Nesse ponto, os feiticeiros ancestrais do lado de Kenjaku seriam suficientes para preencher as lacunas restantes. Com esse pensamento, Suminamoto ativou a técnica da amaldiçoação reversa, lavando continuamente as fontes de energia amaldiçoada dentro dele com energia amaldiçoada positiva, alterando sua natureza, transformando o negativo em positivo. O objetivo era tornar seu corpo um receptáculo para a energia amaldiçoada positiva. Shichizai representaria o aspecto negativo. A fusão deles criaria um indivíduo verdadeiramente perfeito. No entanto, mesmo enquanto Suminamoto purificava as fontes de energia amaldiçoadas, ele não pôde deixar de refletir. A verdadeira fusão era imensamente difícil. Energias positivas e negativas apenas se anulavam. Encontrar um equilíbrio parecia quase impossível. Ele deu um passo à frente sobre o mar, espalhando casualmente os fragmentos de cristal. Elas se transformaram novamente em névoa, enrolando-se suavemente em torno de sua respiração. A cada respiração de Suminamoto, o mundo tremia. Inspire, expire. Uma respiração profunda e ressonante ecoou dos confins do céu e da terra, e a primeira rajada de vento agitou a superfície do mar. A névoa foi atraída para as fontes de energia amaldiçoadas. Agora purificadas, elas estavam vazias, permitindo que a névoa se instalasse calmamente em seu interior. Assim que todas as 89 fontes de energia amaldiçoada foram preenchidas com névoa, Suminamoto começou a absorver lentamente a energia abençoada. À medida que as esferas se enchiam até a metade, a névoa permanecia calma. Quando estava 3/4 cheio, a névoa começou a se agitar. Quando estavam 4/5 cheios, a névoa começou a mostrar sinais de vazamento.
Shishizai se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Linhas negras começaram a fluir para as fontes de energia amaldiçoadas, selando o outro lado e pressionando a névoa junto com a energia abençoada. O corpo de Shishizai começou a ficar borrado, tornando-se etéreo, até se fundir completamente. Está no limite. Uma sensação de crise surgiu no coração de Sumi Minamoto. Ele aliviou a pressão sobre a névoa. Shishizai, que já havia se fundido, reapareceu ao seu lado. Era apenas a aparência da fusão. Uma camada de névoa ainda os separava. Eles não haviam se fundido de verdade. Mais pesquisas eram necessárias. Sumi Minamoto se virou para o Shikigami. Ambos eram habitantes deste mundo e seus objetos de teste. Naquela época, ele havia oferecido o primeiro sinal de emoção positiva ao mundo não físico, colocando-o no caminho rumo ao desconhecido. Isso marcou o início de seu desenvolvimento. De um surgiram dois e de dois surgiram três. Sumi Minamoto tornou-se a origem deste mundo, o ponto acima da singularidade. Com todo o tempo do mundo, ele poderia se dar ao luxo de explorar lentamente o caminho para o equilíbrio. Enquanto isso, no mundo real, o Monte Fuji. A temporada de escalada havia terminado e todas as trilhas da montanha estavam fechadas. No entanto, uma figura solitária estava no cume, vestida com uma capa de chuva e apoiada em um bastão de caminhada, parecendo um turista comum. Ele estava na borda da cratera vulcânica, mas seu olhar estava fixo no céu. Entre fios de cabelo, uma linha de sutura grotesca cruzava sua testa. Seguindo seu olhar, no alto do ar, flutuava um objeto pulsante, semelhante a um ovo, batendo com um baque constante, como um coração. Capítulo 163. Bate, bate. O coração batia mais rápido, fazendo a montanha tremer. Cascalho se soltava enquanto a montanha se agitava com o barulho, apenas para subitamente silenciar. No momento seguinte, rachaduras se espalharam pela superfície do ovo. Então ele explodiu. A fumaça preta se expandiu rapidamente, apenas para se recolher ainda mais rápido, correndo em direção a um ponto central onde uma figura baixa aparecia e desaparecia de vista. Quando a fumaça finalmente se dissipou, a figura caiu no chão, formando uma pequena cratera entre as pedras estilhaçadas. Conforme a poeira baixava, sua forma tornou-se visível. Sua cabeça se projetava no formato de uma cratera vulcânica marrom, dentro da qual magma amarelo brilhante girava, ocasionalmente explodindo com líquido borbulhante. A temperatura ao redor começou a subir, parecia mesmo um vulcão em miniatura. Suas orelhas tinham o mesmo formato e eram bloqueadas por tampões semelhantes a plugs. A metade superior do rosto apresentava um único olho longo e horizontal, enquanto a metade inferior era uma boca escancarada que espelhava o olho. Todo o seu corpo era cinza azulado, com uma textura parecida com mármore. Olhando mais de perto, parecia até um pouco envelhecido. E aí, finalmente saiu. Uma voz brincalhona soou. O ser com cabeça de vulcão não respondeu. Caminhou até a borda da montanha, observando o vale abaixo, e então gradualmente desviou o olhar para mais longe, em direção à distante cidade revestida de aço. G. Soltou um som estranho, metade da pupila exposta enquanto a pálpebra sombreava a outra metade. A pupila tremia levemente enquanto o ar esquentava. A água da chuva sibilava, formando uma névoa branca, espiralando para cima. Sua voz também soava antiga, como se estivesse saindo de uma garganta entupida. Virou-se e olhou para o viajante. Os cantos da boca esticaram-se até as orelhas, expondo dentes cor de foligem como cinzas. Você está me encarando há dias com esse olhar nojento. Apenas um mero humano. Antes que pudesse terminar, levantou 2 dedos. O chão sob o homem ondulou, formando uma cratera em miniatura. No instante seguinte, magma vermelho alaranjado irrompeu e engolfou o homem. Uf! Queime até virar cinzas. A criatura do vulcão zombou e se virou, preguiçosamente limpando a fumaça na ponta dos dedos. Um espírito amaldiçoado nascido da terra, imbuído de um excesso de energia amaldiçoada e nascido com sabedoria. Você deveria ter um nome. Qual é? A mesma voz brincalhona ecoou de dentro das chamas. O espírito do vulcão inclinou a cabeça, desta vez escondendo metade da pupila sob a pálpebra superior, e olhou para trás. Lá estava o humano, afastando a fumaça com uma mão enquanto cobria o nariz e a boca com a outra, saindo lentamente. Tosse, tosse. Ele abaixou a mão, completamente despreocupado com o ataque. Em vez disso, abriu um sorriso radiante. Meu nome é Noritoshi Kamo. Qual é o seu? Ele perguntou novamente. O espírito com cabeça de vulcão examinou o homem. Desta vez, não o atacou. Após uma longa pausa, respondeu. Jogo. Então perguntou. Você não é humano, é? Um espírito amaldiçoado? Eu sou humano. A voz permaneceu tão leve e casual. Tic. Seja por desgosto com a atitude do homem ou apenas pela palavra. Humano Jogo estalou a língua. Noritoshi Kamo não pareceu se importar e continuou. Jogo, hein? Um nome que significa derramar desejo. Nascido da terra, representando sua natureza violenta. Ele caminhou mais perto de Jogo. Logo ele estava bem diante do espírito, olhando para ele. Quer formar uma equipe? Tic. Jogo zombou da oferta, olhando de soslaio para ele. Com você? Só um humano. Os humanos deixaram suas pegadas em todos os lugares, em florestas antigas, nos mares mais profundos, até mesmo em lugares perigosos como crateras vulcânicas. Esta era, não qualquer era, sempre pertenceu aos humanos. Noritoshi Kamo interrompeu, ficando ao lado de Jogo. Você os odeia, não é? Esse profundo ressentimento pelos humanos. Só com isso você poderia ter nascido. Jogo deu um sorriso irônico. Ódio? Essa é uma palavra muito fraca. Só eu já basta para derrubar a humanidade. A era dos espíritos amaldiçoados chegou. Nós somos os verdadeiros humanos. Ei! Noritoshi Kamo ergueu uma sobrancelha. Humanos não são tão fáceis de lidar. Você finalmente surgiu, não desperdice isso. Mas duvido que você acredite em mim de qualquer maneira. Ele levantou a mão e apontou para a base da montanha, circulando uma área. Clá, é onde está o feiticeiro mais forte, no colégio de feitiçaria.
Vão tentar. Depois decidam se querem trabalhar juntos. Seu tom de voz transmitia confiança, como se já conseguisse imaginar jogo retornando para propor cooperação. Você é humano, não é? O que ganha trabalhando comigo? Meu? Noritoshi Kamo riu. Quero ver que tipo de mundo você está planejando criar. Nada além de mentiras. Jogo não disse mais nada. Virou-se e desceu a montanha. Ele não acreditava totalmente nele, nem desacreditava totalmente. Tendo acabado de nascer, encontrar alguém assim, não ser encurralado daquele jeito. Era difícil decifrar o sujeito. Por enquanto, reunir informações era a prioridade. Quanto ao colégio de feitiçaria, ele faria uma visita. Atrás dele, Noritoshi Kamo observou o jogo recuando e soltou um sorriso de escárnio. Apenas mais um espírito amaldiçoado. Mundo não físico. Sumi Namoto se fundiu novamente com Shishizai, contando silenciosamente os segundos em sua mente antes de libertá-lo novamente. Durou cerca de 30 segundos. Ele avaliou o resultado internamente. A fusão de energias positivas e negativas era incrivelmente difícil. Ele havia se inspirado apenas no conceito de Tai Chi Chuan, e sua compreensão do diagrama do Tai Chi Chuan era, na melhor das hipóteses, superficial. É o tipo de conceito que só pode ser aprendido intuitivamente, não explicado em palavras, um produto abstrato do pensamento humano. Cada um interpreta de uma forma. Além disso, a fonte de energia amaldiçoada era uma esfera, uma estrutura tridimensional. Tentar alcançar uma divisão yin-yang dessa forma era muito mais desafiador para alguém como ele, que só entendia o conceito de Tai Chi em um nível bidimensional. Antes que ele percebesse, Sumi Namoto chegou ao fim do mundo. Ele estendeu a mão e atravessou uma barreira, sentindo uma sensação familiar do outro lado dela. Relembrando a experiência, ele percebeu que se tratava da força de separação espacial criada pela liberação de um flash negro para atravessar o espaço. Sem um controle cuidadoso, essa força poderia causar danos tanto ao inimigo quanto a si mesmo. Ele puxou o braço para trás, agora coberto de rachaduras. Era muito mais poderoso do que um flash negro típico. Ele estudou os ferimentos atentamente. Ainda assim era, em última análise, apenas a mesma força de corte espacial, nada de novo para analisar. Num piscar de olhos, seus ferimentos sararam. Sumi Namoto retornou ao topo da montanha gramada. Durante esse período, ele se fundiu e se separou repetidamente de Shishizai, tentando refinar a fusão, mas com pouco sucesso. Dentro da fonte de energia amaldiçoada, as forças positivas e negativas estavam nitidamente divididas, com uma área cinzenta e nebulosa cortando o meio. Não havia o menor traço de yin-yang ou yang-yin. Apenas duas meias esferas em cores diferentes pressionadas juntas e nitidamente separadas. Ele balançou a cabeça. Todas as três forças existiam dentro da fonte de energia amaldiçoada. Para suavizar a névoa cinzenta, ele só precisava afrouxar uma das outras duas energias enquanto apertava a restante. Então a névoa se deslocaria naturalmente. Mas tanto a energia amaldiçoada quanto a energia da bênção já estavam sob seu perfeito controle. Esse não era o problema. O problema era a névoa cinzenta. No momento em que ele aplicava muita pressão, ela dava sinais de que ia explodir. A fonte de energia amaldiçoada era crucial, especialmente a parte que já havia se fundido com ele. Ele não podia se dar ao luxo de forçar. Tudo o que ele podia fazer era repetir o processo indefinidamente, avançando lentamente. Cada vez que se aproximava da detonação, ele diminuía o ritmo, diminuindo gradualmente o limiar explosivo da névoa. O progresso foi dolorosamente lento. Mas havia um lado positivo. O anel Mahoraga também estava exercendo sua influência, e a fonte de energia amaldiçoada estava começando a se adaptar às três forças. Sua estabilidade aumentava a cada tentativa. Embora a fusão ainda estivesse incompleta, a própria fonte de energia amaldiçoada estava se tornando mais estável e resiliente. Para ele, tudo bem. Ele não tinha pressa. Com esse pensamento, Shishizai se dispersou completamente, transformando-se em uma vasta névoa negra que engolfou o cume. Sumi Namoto estava sentado de pernas cruzadas em meio à neblina, sua respiração se misturando à escuridão rodopiante. De fora não se via nada lá dentro, mas, do outro lado do mundo, o vento soprava alarmado. Outros seres vivos olharam para o pico da montanha e depois voltaram às suas alegres atividades de sempre. Capítulo 164. Sumi Namoto estava completamente absorto. Este mundo era uma utopia, uma terra ideal. Em contraste com o mundo real, parecia ainda mais perfeito, chamá-lo de paraíso não seria exagero. As criaturas estavam despreocupadas. Não havia conflitos, apenas risos e alegria constantes. Tudo irradiava positividade, otimismo e harmonia. Este mundo também se alinhava à sua vontade. Se ele quisesse sol, o céu ficaria limpo. Se ele desejasse calma, o tempo ficaria ameno e brilhante. De tempos em tempos, criaturas que sobrevoavam os picos das montanhas lançavam olhares para a névoa negra com visível desgosto, mas elas apenas riam e voavam para longe. Não apenas porque sabiam que Sumi Namoto estava ali, mas porque sua natureza alegre e otimista lhes permitia aceitar até mesmo sentimentos de aversão. A tolerância do mundo à energia amaldiçoada estava se expandindo. Isso foi resultado de Sumi Namoto liberando maldições deliberadamente. Ter apenas um lado da emoção é extremo. O mundo real serve como um exemplo vívido. Emoções puramente negativas são prejudiciais, mas emoções puramente positivas são igualmente desequilibradas. No passado, essas criaturas nem sequer teriam experimentado emoções como nojo. Agora é diferente. Suas emoções eram claramente definidas, amor e ódio presentes.
Sentimentos positivos surgiam, mas, ocasionalmente, traços de negatividade também se acumulavam. A energia bênção já havia se incorporado ao mundo há muito tempo, estabelecendo seu tom emocional. Tudo o que ele precisava fazer era manter o equilíbrio. Se as coisas saíssem do controle, ele poderia simplesmente recomeçar. Este também foi um ensaio para sua maior integração. Com esse pensamento, Suminamoto riu baixinho. Ele nunca havia renunciado à sua identidade humana. Acreditava que os humanos eram inerentemente perfeitos. As emoções naturalmente possuíam dualidade. Feiticeiros de Jujutsu refinavam a energia amaldiçoada a partir de emoções negativas, mas o que ele estava fazendo agora era quase o inverso. Retornando à fonte das emoções, redescobrindo as positivas que haviam sido perdidas. Os humanos eram os governantes de todas as coisas, e isso incluía os espíritos amaldiçoados. Maldições nasciam da emoção, e mesmo depois de ganhar consciência, essa base emocional permanecia. Suminamoto estava tão focado em fundir energia bênção e energia amaldiçoada que até mesmo o mundo não físico fora de seu corpo estava sendo infundido com energia amaldiçoada. Ele nem sequer respondeu à sensação que roçava nas costas da sua mão. Era Kenjaku estendendo a mão para ele. Ele percebeu algo. As amarras do mundo físico não podiam mais afetar seu eu não físico. O toque em sua mão não viera diretamente de Kenjaku, mas sim transmitido primeiro a um clone comum no mundo exterior, e só então retransmitido a ele através do clone. Somente o clone poderia unir os dois reinos. Suminamoto olhou brevemente para a mão e depois fechou os olhos novamente. Depois de um tempo, ele sentiu outro toque nas costas da mão. Ele sincronizou com o clone externo. Vamos esperar mais um pouco, disse ele. Ainda havia bastante tempo. Nada urgente acontecia no mundo exterior. Ele não tinha motivo para sair, e seria um desperdício interromper aquele momento. Ele escolheu permanecer no reino não físico. Sua própria fusão estava em um estágio crítico. Não havia necessidade de sair agora. Ele fechou os olhos e continuou de onde parou. O vento soprou mais uma vez, e o céu se abriu, um negro vívido de um lado, um azul profundo do outro. No entanto, entre eles, tênues pontos de cinza brilhavam e tremeluziam. Não era neblina. Ele já havia absorvido todo o vestígio de névoa em seu corpo. Essa era a cor de uma fusão bem-sucedida. Aquele único tom de cinza se destacava, mais impressionante do que a vasta extensão do céu azul ou preto puro. Chamava a atenção com uma clareza impressionante. Escola de Ensino Fundamental Sujizava número 3, cidade de Sendai, prefeitura de Miyagi. À noite não havia estrelas no céu. A lua espiava fracamente por entre as nuvens espessas, mas logo também desapareceu. Suminamoto e Kenjaku estavam no topo de um prédio alto. Ele já tinha saído. Não perturbe meus clones aleatoriamente, disse Suminamoto, parecendo impaciente, mas na verdade, ele não estava incomodado. Sua fusão começara a dar resultados e era hora de retornar. Ele só não esperava que Kenjaku encontrasse seu único clone humano. Suminamoto olhou para ele. O sujeito havia trocado de corpo novamente desta vez, atendendo pelo nome de Noritoshi Kamo. Procurei por toda parte e não consegui encontrar nenhum vestígio seu. Foi somente através da sensação de um voto de vinculação que notei seu clone não feiticeiro. De que outra forma eu poderia te encontrar sem conhecê-lo primeiro? Para que serve esse clone? Kenjaku perguntou curioso. Suminamoto não respondeu. Kenjaku não se importou. Você mudou muito. Ele continuou lançando olhares furtivos para Suminamoto, seu olhar cheio de curiosidade. Suminamoto ignorou o olhar atrás dele e caminhou até a beira do telhado, olhando para as duas figuras paradas do lado de fora dos portões da escola. O céu mudou de cor quando uma pressão tremenda desceu, fazendo o ar parecer lento e pesado. Suminamoto avistou um fluxo massivo de energia amaldiçoada negra saindo do topo de um dos prédios de salas de aula. Ele se transformou em um vórtice que pesou bastante sobre o telhado, causando uma queda na pressão do ar. Começou, sussurrou Kenjaku, aproximando-se dele. A pressão silenciou os dois do lado de fora da escola por um momento. Após uma pausa perceptível, um deles correu para dentro do prédio. Suminamoto observou o outro. Logo, o segundo usou as árvores como cobertura, quebrou uma janela e entrou nos andares superiores. Boa forma física, comentou Suminamoto com um toque de expectativa. Finalmente tinha começado. Este era o plano de Kenjaku para ressuscitar Sukuna, a base de tudo que ele havia orquestrado. E essa pessoa era o recipiente que ele havia preparado para Sukuna, Yuji Itadori. O outro também era familiar para Suminamoto, filho de Toji Fushiguro, acolhido e criado por Satoru Gojo há mais de uma década. Ele o vira várias vezes. Seu nome era Megumi Fushiguro. De certa forma, ele também poderia ser considerado um hospedeiro compatível para Sukuna. Que coincidência, não é? Kenjaku inclinou a cabeça levemente. A escola que Itadori frequenta por acaso tem um dos dedos de Sukuna. E ainda mais coincidência que Itadori foi quem o encontrou, ele acrescentou com uma risada, olhos fixos na cena abaixo. Suminamoto não disse nada. Ele não estava interessado na história por trás disso. Resumindo, Itadori havia tropeçado em um dedo de Sukuna quase aberto. O colégio de feitiçaria enviou Satoru Gojo para recuperá-lo, que então passou a tarefa para Megumi Fushiguro. Os dois se conheceram e descobriram que Itadori tinha mostrado o dedo do meio para os veteranos do clube de pesquisa oculta da escola. Motivados pela curiosidade, os veteranos retiraram o talismã de selamento que mal pendia, liberando o objeto amaldiçoado de grau especial no mundo e atraindo maldições que vieram brigar por ele. A essa altura, os veteranos já haviam caído nas mãos de uma maldição. Itadori e Megumi vieram resgatá-los e recuperar o dedo. Estrondo. O caos aumentou quando eles invadiram o local. Megumi foi arremessada para fora do prédio por um espírito amaldiçoado e caiu no telhado de uma estrutura um pouco mais baixa próxima. Depois de ajudar os veteranos a se colocarem em segurança, Itadori o seguiu para fora. Megumi fez um gesto obsceno para ele.
Corra! Itadori pegou e desviou do ataque de uma maldição. Ele não obedeceu à ordem de Megumi de fugir com o dedo. O espírito amaldiçoado também não tinha intenção de deixá-lo ir. Após uma série frenética de esquivas, os dois foram encurralados. Itadori virou a cabeça e gritou: "Por que todos eles estão atrás do dedo? Porque se você comer, ganhará mais força." Megumi gritou de volta. A maldição pairou diante deles com os olhos fixos no dedo na mão de Itadori. Então investiu novamente. Eles escaparam por pouco, correndo para um lugar seguro. Megumi, já ferido dentro do prédio, foi arremessado contra uma parede pela maldição. Ele mal conseguiu se proteger com sua energia amaldiçoada, mas sua técnica foi quebrada à força. Agora, tonto e desorientado, ele não conseguia lançar nada. Itadori, sem qualquer energia amaldiçoada, não conseguiu neutralizar a maldição. Ele a segurava com pura força bruta. Eles já estavam à beira do precipício. A morte estava a poucos instantes de distância. Esquivando-se de outro ataque, eles ficaram sem espaço para recuar. Itadori gritou: "Ei! Você disse que se eu comesse ficaria mais forte, certo?" Megumi congelou sem saber se tinha ouvido direito. Então viu Itadori inclinar a cabeça para trás e engolir o dedo antes que pudesse impedi-lo. Gole. Esqueça a maldição, as pupilas de Megumi se contraíram enquanto ele se contraía, observando Itadori. Ele sabia o que aquilo significava. Objetos amaldiçoados de grau especial eram veneno mortal para pessoas normais. Mas ele ainda tinha esperança, pensando na força física incomum de Itadori. E se? A maldição não tinha interesse em Megumi. Ela avançou direto na direção do atordoado Itadori. Itadori não se moveu, permanecendo parado com a cabeça baixa. A maldição aumentou, as mandíbulas se abrindo, prontas para devorar tanto o garoto quanto o dedo. Então, os dedos de Itadori desenvolveram garras afiadas preto-púrpura. Eles pareciam com os de Sukuna. Finalmente ele se moveu. Despreocupadamente afastou a maldição com a mão em garra. A cabeça da maldição começou a emitir uma névoa negra. O vento uivava enquanto a névoa negra rolava para trás, dispersando-se. Quando tudo passou, a maldição havia desaparecido. Foi reduzido à pura essência amaldiçoada. O pior cenário se tornou realidade. O último resquício de esperança de Megumi foi completamente destruído. Sukuna havia retornado, ressuscitado através da carne. Itadori rasgou a camisa, revelando manchas pretas por todo o corpo. Sob seus olhos, um segundo para havia aparecido. Ele caminhou lentamente até a beira do telhado, abriu os braços e contemplou as luzes da cidade. Funcionou, disse Kinjaku com um sorriso e inclinando a cabeça. Sumi na moto assentiu levemente. Vamos. Ele está quase aqui, disse Kinjaku enquanto descia do parapeito. Capítulo 165. Kinjaku procurou Sumi na moto só para testemunhar esse momento. Ele fez um grande esforço para montar o cenário, e sem um público adequado, ele perderia um pouco do seu charme. Após confirmar a ressurreição bem-sucedida de Sukuna, os dois partiram antes que Satoru Gojo pudesse chegar. O que se seguiu foi simples: coletar os dedos, fazer Itadori consumir todos, e Sukuna retornaria por completo. Kinjaku nem precisou levantar um dedo. O quartel-general do Jujutsu estaria correndo para encontrá-los de qualquer maneira. Foi por isso que ele orientou Itadori a comer o dedo na frente do cajado do Alto Jujutsu. Tudo estava indo conforme o planejado. Itadori, como receptáculo que Kinjaku havia cultivado meticulosamente, não decepcionou. Com apenas alguns dedos, ele já podia liberar aquela parte do poder de Sukuna. De volta à residência de Kinjaku, ele entregou 3 dedos. Aqui, encontrei isso recentemente. Só isso? Sumi na moto aceitou. Vários anos se passaram no mundo exterior, e apenas 3 dedos apareceram. Claramente não houve muito esforço na busca. Ele selou os dedos novamente. Incluindo esses 3, ele agora tinha 11 no total. Itadori tinha acabado de comer um, restando 8 ainda por aí. Estou prestes a fazer algo. Não desapareça de novo. Seria uma pena não vê-lo. Kinjaku lembrou seriamente. Ele ainda queria que Sumi na moto testemunhasse o que estava por vir. E fique de olho no Itadori para mim. Sumi na moto assentiu. Ele entendia o que Kinjaku estava planejando. Alinhava-se com seus próprios objetivos. Nesse aspecto, eles estavam de acordo. Logo depois, Sumi na moto se despediu. Poucos dias depois, de manhã cedo, Sumi na moto estava em casa, tentando ajustar seu relógio interno. Ele passou um bom tempo no reino não físico. Vários anos se passaram lá fora, mas com uma proporção de fluxo de tempo de 122.1, ele passou mais de 500 anos lá. Suas células esgotaram sua vitalidade diversas vezes, mas ao permanecer conectado ao seu clone externo, ele conseguiu redefinir continuamente a idade do seu corpo e se adaptar ao processo de envelhecimento. Embora sua aparência já estivesse definida há muito tempo, o cansaço físico e a fragilidade da velhice ainda persistiam em sua memória. Levaria tempo para se recuperar totalmente. Mas os ganhos foram imensos. Ele fundiu os 2 extremos da energia amaldiçoada, adquiriu a habilidade de reverter o envelhecimento e até desenvolveu a técnica Hollow. Ding-dong. A campainha tocou. Sumi na moto se recompôs e se levantou. Ding-dong, ding-dong, ding-ding, ding-dong. O toque tornou-se urgente. Ele abriu a porta. Oi, veio uma saudação alta. Sumi na moto já havia se virado e estava voltando para a sala de estar. Ele sabia exatamente quem era. Temos uma missão. Sukuna ressuscitou e alguns civis foram atacados por espíritos amaldiçoados. Precisamos curá-los, disse Riko Amanai seguindo. Essa não é sua missão? Não tenho muita certeza. Vem comigo? Tudo bem. Você vem? Riko Amanai pareceu surpresa. Ela tinha mais a dizer, mas Sumi na moto já havia concordado. Ela não pensou muito e apenas sorriu. Vamos.
Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. Sun Minamoto se levantou e a seguiu. Se não o fizesse, alguém da escola Jujutsu viria bater à sua porta em breve. Ele estava segurando os dedos guardados no cofre proibido. Alguns dias atrás, Masamichi Yaga mandou uma mensagem para ele. Não mostre todos os dedos para Satoru Gojo. Quando saíram, Riko Amanai parecia mais alguém fazendo compras do que indo para uma missão. Ela arrastou Sun Minamoto para algumas lojas, pegando bugigangas aleatórias e inúteis. Mesmo assim, eles chegaram rapidamente ao hospital. O hospital Sujizava. Sun Minamoto olhou para cima. Se bem se lembrava, era ali que ele havia nascido. Os dois entraram juntos no prédio. 3403. 3403. Amanai Riko examinou os números das portas, seus olhos brilhando ao encontrar a correta. Ela acelerou o passo e gritou atrás de si. Por aqui. Inclinando-se até a metade da sala, ela se virou para olhar para Sun Minamoto e acenou para que ele se aproximasse. Os dois entraram juntos no quarto do hospital. Um estudante estava deitado na cama, com Satoru Gojo e Yuji Itadori de pé ao lado. Outra estudante, que parecia estar menos gravemente ferida, estava sentada ao lado da cama. Riko cumprimentou Gojo calmamente e então se adiantou para examinar o estudante ferido. A consciência dele está turva pela energia amaldiçoada, ela concluiu rapidamente. Pode ser tratado? Itadori perguntou nervosamente. Ela olhou para ele. Foi você quem Sukuna assumiu, certo? Um suave brilho azul iluminou as pontas dos dedos dela enquanto ela os roçava na testa do aluno. As pálpebras do garoto se contraíram. Ele estava começando a recobrar a consciência. Solução fácil, ela disse. Gojo caminhou até Sun Minamoto e comentou. Aquele garoto se acalmou bastante. Vocês dois não são tão diferentes assim, respondeu Sun. Isso é simplesmente rude. Gojo sorriu e ficou em silêncio por um momento antes de continuar. Os superiores o condenaram à morte. Um bando de velhos covardes. Assim que souberam de Sukuna, começaram a gritar para matá-lo. Mas decidimos levá-lo para a escola de Jujutsu. Nós os convencemos com, ele vai morrer de qualquer jeito, então é melhor esperar até que ele absorva toda Sukuna primeiro. Ele estendeu a mão para Sun. Entregue os dedos de Sukuna. Sun já sabia. O inspetor-geral de Jujutsu havia sido criado sob o quartel-general, acima dos dois altos de Jujutsu, para reforçar o controle à medida que as coisas começavam a sair do controle. Mas era tarde demais para intervir totalmente. Como a situação em Sukuna era tão crítica, os níveis superiores, surpreendentemente, concordaram quase unanimemente. Itadori deveria ser executado imediatamente. O colégio de feitiçaria respondeu propondo a possibilidade de exorcizar Sukuna completamente. Isso convenceu alguns a recuar, e com a posição firme de Gojo, um curso de ação foi definido. Sun não ficou surpreso. Pessoas como Yaga não eram exatamente conservadoras, mas também não eram implacáveis. Era por isso que as coisas se arrastavam. Ele olhou para Gojo e estendeu um único dedo. Tic. Gojo estalou a língua, mas ficou sério. Estudou cuidadosamente as inscrições negras da maldição. Depois de um momento, disse. Venha dar uma olhada. Ele chamou Itadori e saiu da sala. Sun hesitou e então seguiu. Riko verificou a aluna e, não vendo nenhum problema grave, usou uma técnica de maldição reversa para acelerar sua recuperação antes de alcançar os outros. Os quatro saíram juntos. Você precisa ir para algum outro lugar? Perguntou Gojo a Itadori. A partir de hoje, você vai voltar para o colégio de feitiçaria conosco. Preciso ir a um lugar primeiro, disse Itadori sem hesitar. O destino deles não era longe do hospital. Chegaram rápido, era o crematório. Hoje foi o dia da cremação do seu avô. Desculpe por termos te arrastado para isso em um momento como este. Eles estavam esperando do lado de fora. Gojo trocou um olhar com os outros e sentou-se ao lado de Itadori. Mas ainda preciso perguntar. Você já se decidiu? Você quer morrer agora ou esperar até absorver todo o Sukuna? Itadori recostou-se na cadeira, braços abertos para cima, e suspirou. Mesmo que você diga dessa forma, ainda não entendo por que fui repentinamente condenado à morte. Mas também não consigo ignorar as maldições. Meu avô me disse que sou forte, então preciso ajudar as pessoas. Não disseram que sou o único que pode comer os dedos do Sukuna e controlá-lo? Se eu realmente conseguir eliminar o Sukuna, menos pessoas se machucarão, certo? Gojo olhou para ele. Nada mal. Ele bateu palmas e riu, tirando o dedo que Sun tinha acabado de lhe dar. Aqui, o segundo. Vamos ter certeza. Você consegue se manter firme na frente do Sukuna, certo? Relaxe, temos o melhor médico aqui. Ele olhou para Sun. Mesmo que você morra, podemos trazê-lo de volta. Riko interrompeu alegremente, sem se incomodar com a gravidade da situação. Sun não respondeu. Pensando bem, mesmo que as almas se entrelaçassem parcialmente, elas não se fundiam completamente. Depois que Itadori comer o dedo, seria só um pouco mais difícil separar a alma novamente. Talvez seja possível trazê-lo de volta. A condição era conhecer o corpo de Itadori por dentro e por fora, porque em todos os sentidos Itadori era especial. Sun olhou para ele com silenciosa expectativa. Gojo, vendo que ele não negava, ficou visivelmente assustado. Espere, você consegue mesmo fazer isso? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Itadori examinou o dedo atentamente. Uma onda de náusea o atingiu tardiamente e seu estômago se revirou. Pensando bem, ele desviou o olhar. Melhor não pensar muito nisso. Sem hesitar, ele jogou-o na boca. Tá? Sun Minamoto abriu os olhos e fixou-se em Itadori Yuji. Ao lado dele, Satoru Gojo estava sentado com os olhos escondidos atrás da venda, a expressão indecifrável, mas os cantos da boca se curvavam sutilmente. Riko Amanai estava por perto, observando atentamente. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Itadori. De repente, os dedos apoiados em seu colo se contraíram violentamente.
Veias saltaram em seu rosto, uma energia negra rodopiando ao seu redor enquanto uma imensa energia amaldiçoada irrompia. Manchas pretas se espalhavam por seu rosto. O brilho dos olhos estelares se intensificou. Minamoto sabia que Itadori conseguiria lidar com isso, mas ainda queria observar os detalhes mais sutis de perto. Kenjaku alegou que o pai de Itadori era a reencarnação do irmão de Sukuna. Não acreditou totalmente. A reencarnação seria mesmo real neste mundo? E depois de 1000 anos? Como Kenjaku havia encontrado a reencarnação? Será que um vínculo com Sukuna poderia durar tanto? Colocar a culpa em causa e efeito era conveniente e suspeito. Provavelmente não foi apenas o destino, Kenjaku deve ter feito alguma coisa. De qualquer forma, a fusão que está ocorrendo entre a carne de Itadori e Sukuna pode dar alguma ideia a Sun. A onda de energia amaldiçoada desapareceu rapidamente. Itadori permaneceu imóvel. Todos mantinham os olhos nele. Arg, o gosto é horrível. Itadori olhou para cima, com a mão na garganta, fazendo uma careta. Parece que ele realmente conseguia controlar isso. O sorriso irônico de Gojo se aprofundou. Ele olhou para Sun, que balançou a cabeça levemente sem problemas. Tudo bem, Gojo se levantou rindo. Vamos lá. Vou considerar isso como sua resposta. Para onde? Itadori se levantou instintivamente. Escola de feitiçaria, ouviu-se uma voz atrás. Itadori se virou e viu Megumi Fushiguro. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Itadori. Você está bem? Megumi assentiu e cumprimentou educadamente Sun, que sorriu de volta. Então Megumi notou Riko Amanai parada ao lado de Sun. Sua expressão endureceu, e ele instintivamente deu um passo para trás, colocando alguma distância entre eles. Uma dívida do pai, paga pelo filho. Riko o atormentou mais de algumas vezes, deixando-o com um trauma psicológico duradouro. Dessa vez, porém, ela não fez nada, apenas lhe deu um sorriso doce e um olhar de soslaio. Megumi recuou mais um passo e puxou Itadori junto com ela. Gojo riu baixinho. Hora de voltar, senão os velhotes vão começar a reclamar. Isto é para você. Su estendeu 3 dedos para Riko e depois apontou para Gojo. Deu uma a ele a cada 2 semanas. Riko olhou para ele confusa. Vocês todos voltem primeiro. Eu voltarei para a escola em alguns dias, disse Sun. Então eu vou, ela começou. Você também. Volte. Guarde esses dedos. Não os entregue todos para o Gojo de uma vez e interrompeu Sun, enfatizando deliberadamente seu ponto. Ei, Gojo soltou um barulho estranho. Tudo bem, tudo bem. Sun acenou para eles irem embora. Se entregasse tudo para Gojo, provavelmente daria tudo para Itadori no mesmo dia. Embora nada de grave fosse provável, Sun ainda queria desacelerar um pouco as coisas. Ele precisava de tempo para se preparar. Enquanto os observava se afastarem, Sun se virou e seguiu na direção oposta. Sua próxima tarefa era resgatar seu clone não feiticeiro. O clone já havia se formado há muito tempo e ingressado em um instituto de pesquisa biológica. Aproveitando essa posição, alcançou um progresso impressionante, posicionando-se na vanguarda do conhecimento humano. Dali em diante, ele teve que confiar em si mesmo. Permanecer no laboratório não lhe trouxe benefícios imediatos, então ele precisava recuperar o clone para evitar perdas desnecessárias. Não o surpreendeu que Kenjaku tivesse encontrado o clone. Assim como ele podia usar o voto de vinculação para identificar a alma de Kenjaku, Kenjaku podia fazer o mesmo para localizar seu clone. Isso era esperado. Mas o clone havia passado por modificações. Embora tecnicamente fosse uma pessoa comum, havia desenvolvido percepção de perigo, acionada por Kenjaku. Isso fora um sinal de alerta. Havia muitos poderes estranhos por aí. Alguns poderiam até ameaçar seu verdadeiro eu. Como o clone compartilhava sua alma, o dano a um significava dano a ambos. Ele tinha maneiras de escapar do perigo, mas eram problemáticas. Foi também por isso que ele deixou o mundo não físico para confrontar Kenjaku pessoalmente. Com esse pensamento ele pensou, também poderia dar uma passada em Yuta Okotsu. No caminho para casa ele parou na casa dos Okotsu, o que deixou os irmãos visivelmente felizes. Sua irmã imediatamente sugeriu, por que você não fica para o jantar? Minamoto concordou. Quando ele viu Rika ficou claro que ela havia recuperado sua forma completa. Seu poder de grau especial era inconfundível. Rika também viu Minamoto e imediatamente tentou atacar. Rika, Yuta Okotsu a interrompeu com um chamado firme. Ainda guardando rancor, hein? Minamoto balançou a cabeça. Depois do jantar, ele conversou um pouco com os irmãos. Vendo que estavam bem, preparou-se para ir embora. Sensei. Yuta Okotsu seguiu escada abaixo. Pouco antes de Sun sair, ele gritou com uma expressão conflitante. O que é? Na verdade, não fui eu quem amaldiçoou Rika. Ele abaixou a cabeça. Acho que já percebi isso bastante agora. A maldição era mútua. Foi porque eu não suportava perder Rika que ela acabou assim. Sensei, por favor, me diga como quebrar a maldição. Minamoto olhou para o abatido Yuta Okotsu e depois para Rika parada em silêncio ao lado dele. Algumas pessoas passaram pelo corredor mais cedo e ela não reagiu. Só isso já demonstrava um grande progresso. Ela não atacava mais sem provocação. Isso significava que Yuta Okotsu estava tentando quebrar a maldição. Havia 2 maneiras de fazer isso: exorcizar Rika, o que ele claramente não escolheria, ou tentar quebrar a maldição voluntariamente. Infelizmente, como o próprio Yuta Okotsu disse, a maldição era mútua. Ele não tinha aceitado Rika completamente, e ela também não o entendia completamente. Dava para perceber isso só pelo fato de ela ainda estar tão agarrada a ele. Yuta Okotsu, por outro lado, mais uma vez mergulhou em uma profunda culpa, o que só tornou mais difícil diminuir a distância entre eles. Por que você não pergunta para Rika se ela se ressente de você por transformá-la em um monstro? Mas, Yuta Okotsu virou a cabeça. Rika simplesmente não conseguia expressar seus sentimentos. Ou talvez ela estivesse tão tomada pela possessividade que nada do que ele dizia conseguia afetá-la. Minamoto percebeu imediatamente o que ele estava pensando e não disse muito mais.
O que ele podia dizer já estava escrito nos livros. Yuta Okkotsu sabia a resposta. Se ele não conseguia deixar para lá, então ele simplesmente não conseguia. Você também não disse a ela como se sente. De volta para casa, seus clones retornaram. Normalmente, apenas um clone não feiticeiro permanecia ativo, enquanto os clones especiais, Cabeça de Mosca, Árvore de Osso Branco e Garuda, já haviam sido substituídos por Shichizai e não precisavam mais se fundir. Ainda assim, ele precisaria encontrar tempo para transferi-los para o reino não físico. Com a situação do clone especial resolvida, Suminamoto voltou sua atenção para o clone normal. Embora não fosse um feiticeiro, possuía força suficiente para rivalizar com um feiticeiro de grau 1. Ele carregava as melhores características de várias criaturas: falcão, mosca, cobra, cachorro, morcego, sapo, abelha. Mesmo sem a energia amaldiçoada, ele tinha cobertura sensorial quase completa, vendo todas as direções e ouvindo tudo ao redor. Combinado com a natureza enganosa de um não feiticeiro, ele poderia liberar uma curta explosão de poder forte o suficiente para derrubar um grau 1. Claro, se essa explosão falhasse, a luta poderia ir para qualquer lado, e ele poderia até perder. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Quando os dois corpos de Suminamoto se sobrepuseram e se fundiram, seu controle físico perfeito permitiu que ele se adaptasse totalmente e utilizasse essas habilidades. Essa parte foi simples. A parte difícil veio depois: ligá-los não à energia amaldiçoada, mas às emoções. Por exemplo, a percepção infravermelha originalmente rastreava o calor. Agora ele pretendia modificá-lo para rastrear emoções. O resto seguiu uma lógica semelhante. O calor pode ser protegido, mas as emoções não. Enquanto houver uma mente pensante e consciente, flutuações emocionais existirão. Até criaturas sem inteligência têm instintos. Para sustentar a vida, eles precisam comer, caçar, sobreviver. Isso por si só cria impulsos primitivos. Em suma, a menos que algo seja totalmente isento de pensamento, desejo ou necessidade, não pode escapar de ser sentido através da emoção. Suminamoto mergulhou em pensamentos profundos. Havia também coisas como conduítes elétricos e órgãos de veneno que podiam ser integrados com técnicas. Capítulo 167. Os humanos são hipócritas. Por trás de cada fachada de polidez, há sempre uma intenção oculta. Jogo lançou um olhar de soslaio ao redor da loja. Estudantes conversavam e se divertiam, funcionários de escritório compartilhavam bebidas e conversas, e vizinhos fofocavam sobre assuntos de família. Apesar das diferenças, o ponto em comum era claro. Movidos pela emoção, todos soltavam palavrões em graus variados, com o humor geral tendendo para o negativo. Jogo desviou o olhar e zombou. Mas nós, por dentro e por fora, somos realmente negativos. Nós somos os humanos puros. As falsificações devem ser apagadas. Suminamoto não tinha palavras. Kenjaku apareceu cedo pela manhã e o levou a uma loja de bebidas. Foi quando ele viu os 3 espíritos amaldiçoados de grau especial sentados à sua frente. Ele reconheceu a natureza deles num relance: terra, floresta e oceano, e imediatamente soube quem eles eram. Jogo, nascido do medo que a humanidade tinha da terra. Anami, do medo da floresta, e Dagon, do medo do mar. Era a primeira vez que os 3 espíritos amaldiçoados do desastre natural o viam, e não fizeram nenhum movimento brusco. Simplesmente não conseguiam entendê-lo direito. Seria ele humano? Uma maldição? Não havia nenhum traço de energia amaldiçoada nele, mas ele claramente não era alguém para se subestimar. Se Kenjaku o trouxer ali, ele não podia ser comum. Como Kenjaku não se preocupou em apresentá-lo, eles abandonaram o assunto. Suminamoto não queria se envolver com eles de qualquer maneira. Apenas sentou-se ao lado, esperando Kenjaku explicar por que o trouxeram ali. E então veio o pequeno monólogo de Cabeça de Vulcão. Isso deixou sem palavras. Vocês têm habilidade de gerar maldições? Não? Então talvez vocês devessem saber melhor. Ele nunca entendeu. Com os espíritos amaldiçoados, a postura deles era diferente, então ele pelo menos conseguia entender de onde vinham. Mas alguns usuários de maldições acreditavam genuinamente que eram superiores aos não feiticeiros, e até achavam que essas pessoas deveriam ser exterminadas. Eles achavam que só porque conseguiam extrair energia amaldiçoada de suas próprias emoções negativas, não precisariam de um ambiente mais amplo de maldições? Míope. Espíritos amaldiçoados não conseguiam gerar maldições. Feiticeiros conseguiam, mas pouquíssimos o faziam, e ninguém lançava maldições sem um motivo. Ambos os lados eram profundamente dependentes de maldições. Nunca vi ninguém tão ansioso para destruir sua própria fundação. Depois de conviver com aquilo por tempo suficiente, ele se acostumou. Não havia necessidade de entender o que não fazia sentido. Ele nem se dava mais ao trabalho de ouvir. Se via, simplesmente exorcizava. Talvez ele fosse normal demais para se encaixar. Garçonete, ele chamou em direção ao balcão. Uma jovem se aproximou. Ele pegou o cardápio e fez seu pedido. Gelo extra, por favor. Certamente. E o outro cavalheiro gostaria de alguma coisa? Ela perguntou educadamente antes de sair. Só meu, respondeu Suminamoto com um aceno. Os 3 espíritos amaldiçoados interromperam a conversa enquanto ele terminava de fazer o pedido. A temperatura na sala aumentou sutilmente. Suminamoto olhou para Jogo, mas permaneceu sentado ao lado, sem se envolver na discussão. Mas a realidade é que os humanos detêm a posição dominante. Enquanto isso, você é forçado a se esconder nas sombras. Kenjaku disse com um sorriso semicerrado, continuando de onde havia parado. É por isso que estou perguntando. Como derrotamos os feiticeiros de Jujutsu? Perguntou Jogo. É simples. Você só precisa cumprir 2 condições. Kenjaku se inclinou, levando o Jogo a fazer o mesmo inconscientemente. Ele levantou 2 dedos. Primeiro, cele Satoru Gojo. Segundo, vença Ryomen Sukuna e Yuji Tadori. Não podemos simplesmente matá-lo? Não.
Você provavelmente seria exorcizado na tentativa. Meu conselho, Célio, Kenjaku acrescentou. Use o objeto amaldiçoado de grau especial, reino prisional, para selá-lo. A expressão de jogo se iluminou de entusiasmo. A temperatura subiu novamente. Reino prisional? Você tem aquele objeto proibido de grau especial? Por que não me deixa ficar com ele? Eu cuido do Satoru Gojo. Obrigado. Sumi Namoto aceitou sua bebida e agradeceu à garçonete. O gesto interrompeu o jogo mais uma vez. Eu queria perguntar, quem é ele? Jogo se virou para Sumi Namoto, com os lábios curvados em um sorriso de escárnio, mas seus olhos permaneceram fixos em Kenjaku. O ar ficou mais quente. Ele? Kenjaku bateu na mesa, parou como se estivesse pensando em como enquadrá-la, então disse com um sorriso brincalhão. O reino prisional está em suas mãos. E se ele estiver disposto a ajudar, ele pode conter Satoru Gojo também. Sumi Namoto nem olhou para Jogo. Lançou um olhar para Kenjaku. Não tinha interesse em participar de nenhum esquema de longo prazo. Não pretendia assumir tais responsabilidades e certamente não queria atrair a atenção dos superiores prematuramente. Não vou te fazer esse tipo de favor. Ele tomou um gole de sua bebida e recostou-se relaxado. Mas se você conseguir entrar na escola Jujutsu sozinho e pegar o objeto, eu não vou impedi-lo. É tudo o que preciso. Kenjaku riu. Tudo o que ele queria era que Sumi Namoto não interferisse. Todo o resto era administrável. Havia maneiras de atravessar a barreira. Agora que ele tinha o consentimento passivo de Sumi Namoto, o plano estava mais da metade concluído. Quanto ao resto, ele se virou para Jogo e ergueu uma sobrancelha. Jogo, não se preocupe tanto, está ficando quente. Não faça uma cena e o irrite, disse ele, acenando com a cabeça em direção a Sumi Namoto. Tic. Fumaça branca saía em espirais da cratera de Jogo. Então vamos queimar todo mundo até a morte, hein? Ser ignorado repetidas vezes já havia levado o Jogo ao limite. O vulcão em sua cabeça fervia. Com um rosnado, ele ergueu um dedo, pronto para ativar sua técnica. A temperatura na loja não parava de subir. Os clientes começaram a sentir desconforto e o barulho ao redor deles ficou cada vez mais alto. Estouro. Sumi Namoto estalou os dedos. Uma névoa cinzenta pairou sobre a cabeça de Jogo. Silvo. Foi como despejar água gelada no fogo. A temperatura no ambiente caiu instantaneamente. O calor produzido pela energia amaldiçoada colidiu com a energia da bênção, anulando o ar. A névoa cinzenta tornou-se carmesim e caiu direto no vulcão. Está muito quente. Está estragando minha bebida, disse Sumi Namoto. Jogo congelou no lugar. Ao vê-lo parar no meio da frase, os outros dois espíritos amaldiçoados perceberam que algo estava errado e se levantaram, confrontando Sumi Namoto. Mas Sumi Namoto já os estava ignorando. Eles realmente têm um senso de camaradagem, ele pensou. Tudo bem, vamos nos acalmar, disse Kenjaku com falsa preocupação. É claro que palavras como essas não surtiram efeito. A cena estava à beira do caos. No final, foi Jogo quem se libertou dos efeitos da assimilação. Ele levantou a mão para deter os companheiros, aliviando a tensão. Sumi Namoto tomou um gole de sua bebida em silêncio. O corpo de Jogo tornou-se fraco e ilusório, suor frio escorrendo pela testa. Olhando fixamente para Sumi Namoto, ele disse aos outros dois com a voz pesada, estou bem. Sumi Namoto não olhou na direção deles, apenas lançou um olhar para Kenjaku. Ele não usou nenhuma técnica, apenas acionou a forma mais básica de poder. Sua energia amaldiçoada já havia se fundido com a energia bênção. Ao converter o calor de volta em energia amaldiçoada pura, apenas a força neutralizada permaneceu. A energia amaldiçoada de Sumi Namoto carregava um poder estabilizador e neutro. Na verdade, ele pretendia assimilar todos os 3 espíritos amaldiçoados ali mesmo. A Nami especialmente, ele queria essa técnica. O mundo não físico ainda era árido. As árvores de ossos brancos e as planícies gramadas eram suas técnicas. O sol, a lua e as estrelas eram moldados a partir de seus olhos. Quando ele criava uma montanha, um vale surgia naturalmente em outro lugar. Resumindo, embora o mundo pudesse mudar de acordo com sua vontade, ele não poderia criar algo do nada. Mas a técnica de Anami podia gerar plantas do nada. Depois de pensar bem, Sumi Namoto decidiu deixar para lá, por enquanto. Não era o momento certo. Nem o lado humano nem o lado do espírito amaldiçoado haviam atingido seu potencial máximo. Seu plano exigia que ambos os lados atingissem seus limites. A destruição era mais fácil do que a manutenção, mas a destruição gradual daria tempo ao mecanismo de equilíbrio para se ajustar e estabilizar. Para quebrar o equilíbrio completamente, era preciso que isso acontecesse em um movimento decisivo. Isso significava que ambos os lados precisavam atingir o auge primeiro. Sob pressão avassaladora, o mecanismo de equilíbrio não teria capacidade de monitorá-lo. Então e somente então ele poderia seguir em frente. O pensamento fez Sumi Namoto rir sozinho. Mesmo agora, ele ainda não tinha ideia do que realmente era esse mecanismo de equilíbrio. Era um ser vivo? Um objeto? Ou simplesmente um programa? Ou algo mais fantástico, uma regra? Uma lei? Possuía vontade ou consciência? Definitivamente tinha consciência. Mas se tinha pensamentos próprios ou simplesmente seguia uma lógica predefinida, ele ainda não sabia. Desde que assimilou o mundo não físico, ele começou a formar algumas suposições. Capítulo 168. Como todos sabem, existem 4 grandes desastres naturais: terrestre, florestal, marinho e humano. A maldição nascida do ódio e do medo da humanidade por sua própria espécie era, de acordo com Jogo, a líder entre eles. Os humanos também foram um dos desastres naturais deste planeta. Sumi Namoto olhou para os 3 espíritos amaldiçoados. Ele preferia distingui-los por sua essência, ou seu poder. Jogo era o mais forte, empunhando técnicas baseadas em chamas. Anami tinha a força física mais robusta e controlava a vida vegetal. Dagon, que comandava as correntes de água, era o mais jovem e ainda aparecia na forma de um útero amaldiçoado.
amaldiçoado. Todos os 3 espíritos amaldiçoados demonstravam um claro desdém e desprezo pelos humanos. Surpreendentemente, Kenjaku também parecia desprezá-los. Isso pegou Suminamoto desprevenido. Afinal, Kenjaku sempre alegou ser humano. Tudo bem, acalmem-se todos, disse Kenjaku finalmente, sorrindo enquanto se encostava na parede, tendo observado silenciosamente toda a conversa. Os 3 espíritos amaldiçoados se acomodaram. Jogos e recompos. Mesmo que aquele Satoru Gojo que você mencionou seja poderoso, e o outro? Quem exatamente é Sukuna? Sukuna, hein? Kenjaku fez uma pausa proposital. Quando o jogo visivelmente perdeu a paciência, sorriu e continuou. Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. É melhor vivenciar isso em primeira mão. Que tal irmos dar uma olhada juntos daqui a alguns dias? Ele perguntou, olhando para Jogo. Jogo lançou-lhe um olhar. Então é isso por hoje. Ele aceitou a proposta, mas não fez nenhum esforço para esconder sua desconfiança. Depois de falar, virou-se e saiu sem hesitar, seguido de perto pelos outros 2 espíritos amaldiçoados. Você também vai? Kenjaku voltou-se para Suminamoto. Não, Suminamoto balançou a cabeça e respondeu. E os feiticeiros antigos? Vocês já escolheram os candidatos certos? Ainda é cedo, respondeu Kenjaku casualmente. Suminamoto ficou em silêncio. Ele entendeu o objetivo de Kenjaku: evitar a exposição, limitar Satoru Gojo e garantir que seus planos prosseguissem sem interferências. Como não tinha participação nesse plano, Kenjaku recorreu aos espíritos amaldiçoados em busca de ajuda. Mas em vez de cooperação, seria mais correto chamar de exploração mútua. Não só não conseguiam trabalhar em sincronia, como também precisavam se manter em guarda uns contra os outros. Naturalmente, o progresso era lento. Parecia que Kenjaku queria que os espíritos amaldiçoados testemunhassem o poder de Sukuna e Satoru Gojo em primeira mão, percebessem a diferença e então lentamente se aproximassem da mesa. Era colocar a carroça na frente dos bois. Não houve nenhum progresso visível no plano anterior de espiritualizar o campo de batalha ou reunir todos os espíritos amaldiçoados em uma maldição suprema. Suminamoto decidiu dar um empurrãozinho. Ele trouxe o assunto à tona. E a espiritualização? Você já escolheu um local para o teste? As 10 grandes barreiras não são a melhor escolha? Infelizmente, o lado de Tengen é complicado. Eu estava de olho em um feiticeiro com manipulação de espíritos amaldiçoados, mas isso também não está indo bem, disse Kenjaku. Os pensamentos de Suminamoto se agitaram. Será que ele estava falando de Suguru Jeto? Quer estivesse ou não, a rota Tengen não era viável. Metade da técnica já havia sido assimilada por ele, tornando prováveis complicações imprevisíveis. Após um momento de reflexão, Suminamoto disse: eu cuido do Tengen. Também montarei a barreira. Assim que você selar Satoru Gojo com sucesso, abaixaremos a barreira e iniciaremos formalmente a espiritualização? Kenjaku olhou para ele surpreso e deu de ombros. Por mim, tudo bem. Milímetro. Suminamoto assentiu. Kenjaku era do tipo que seguia seus caprichos. Seus planos podiam mudar a qualquer momento, desde que fosse divertido. Ele costumava ficar curioso sobre como seria o espírito amaldiçoado definitivo e se tal coisa realmente existia. Mas agora, ele olhou para Kenjaku. Agora, Kenjaku parecia ter perdido o interesse. E esse interesse poderia ter se voltado para ele. Kenjaku claramente queria estudá-lo, especialmente após a fusão da energia amaldiçoada com a energia bênção. Essa curiosidade só aumentou, e até a maneira como olhava mudou. Suminamoto ergueu uma sobrancelha. Feiticeiros antigos como este eram astutos demais. Ele precisaria começar a guiar Kenjaku para completar o plano original, mas mantendo-se alerta para qualquer truque. Ainda assim, isso não era algo ruim. Contanto que a atenção de Kenjaku permanecesse nele, ele poderia mantê-lo por perto e servir de freio. Depois que todas as suas peças estavam no lugar, ele saía para o público e se tornava o centro das atenções, atraindo o olhar de todos para ele, provocando xingamentos mútuos. Então, quando o mecanismo de equilíbrio entrasse em ação, ele não precisaria fazer mais nada. O mundo do Jujutsu mergulharia no caos, e tudo o que lhe restaria seria o equilíbrio. Após retornar para casa, Suminamoto começou a aprimorar suas capacidades físicas. Àquela altura, sua condição física era a melhor de todas. A fusão de poderes agora era indistinguível, até mesmo para o mecanismo de equilíbrio, contanto que ele não separasse ou liberasse energia amaldiçoada excessiva. Em outras palavras, sua força agora excedia o limite. Era isso que significava ilimitado verdadeiro. Alguns dias depois, Suminamoto estava sentado de pernas cruzadas no sofá. Sob sua pele, algo se movia como ratos correndo em todas as direções, fazendo sua pele se contrair e se mover. Os padrões dourados ao redor de seus pulsos e tornozelos brilhavam continuamente. Ele estava calibrando sua força. Depois de um tempo, ele expirou pelo nariz, uma fumaça espessa saiu, seguida por algumas brasas escarlates tremeluzentes. Ele não havia usado nenhuma técnica amaldiçoada ou mesmo energia amaldiçoada. As faíscas vinham puramente de seus órgãos biomiméticos recém-construídos. Como não havia nada inflamável por perto, o efeito ficou apenas nas faíscas. Ele não havia chegado ao ponto de construir órgãos especializados para simular combustíveis. Desde o início, ele escolhera usar energia amaldiçoada e energia bênção como suas principais fontes de energia. Com esse pensamento, Suminamoto ativou a técnica baseada em chamas que ele havia herdado do Shinobaki. As brasas flamejavam como se fossem atiçadas pelo vento, brilhando com um vermelho alaranjado intenso. Uma pequena formação em forma de cabaça começou a se materializar fracamente em sua garganta, com chamas alaranjadas se entrelaçando na abertura, entrelaçando-se umas às outras. Um fio de chamas escapou de sua boca e se acumulou na forma de um dragão, deslizando pelo ar ao redor de seu nariz.
Sua forma tornou-se cada vez mais complexa, sua cor se aprofundando em um tom carmesim. O calor intenso começou a distorcer o espaço ao redor. O dragão de fogo se dividiu em 9 filamentos, cada um se retorcendo e se transformando-se em árvores de fogo, que depois se transformaram em formas semelhantes a espíritos amaldiçoados, como garuda e cabeças de mosca. Chiar. O ar ficou escuro como breu ao redor dele. Sumi-Namoto inalou suavemente, atraindo as chamas de volta para seu corpo. Esse era o poder combinado de técnicas amaldiçoadas, adaptação biomimética e energia amaldiçoada, derretendo o espaço ao redor com facilidade. Ele assentiu, satisfeito. A sensação de uma técnica tomando forma à vontade era incrível. Então, ele quebrou o dedo indicador e o jogou. No ar, o dedo se transformou em uma versão em miniatura dele e pousou suavemente no chão. O pequeno Sumi-Namoto saltou 2 vezes, cerrou os punhos e testou sua força. Seu poder era quase idêntico ao original, apenas a reserva de energia amaldiçoada era menor. Em seguida, ele estendeu o antebraço casualmente. Este se transformou em uma cópia um pouco maior. Em seguida, os outros membros, o tronco e a cabeça. 7 versões de Sumi-Namoto, cada uma de um tamanho diferente, estavam agora na sala de estar. Cada uma se movia de forma diferente, testando suas respectivas forças. Depois de um curto período, elas se juntaram, se sobrepuseram e se fundiram novamente em uma só. Imortalidade. A menos que alguém pudesse apagá-lo completamente em um instante, matá-lo seria quase impossível. Está feito. Sumi-Namoto bateu palmas com um sorriso. O poder fundido agora tinha polaridades positivas e negativas, livremente intercambiáveis à vontade. Não havia mais necessidade de diferenciar entre o lapso de técnica amaldiçoada e seu inverso. Até mesmo o movimento casual agora era uma técnica oca. Ele passou os últimos dias integrando totalmente todas as suas habilidades. Todas as suas funções biomiméticas estavam agora conectadas à sua energia amaldiçoada e técnicas. Ele podia liberar chamas, raios ou gelo através do seu corpo, ou amplificá-los ainda mais combinando-os com técnicas amaldiçoadas e energia. Seus 5 sentidos também evoluíram para níveis sobre-humanos, superando em muitos efeitos da restrição celestial ou de qualquer voto de vinculação. Parece que é hora de voltar para a escola Jujutsu. Capítulo 169. Assim que Sumi-Namoto terminou de arrumar tudo e se preparou para retornar à escola Jujutsu por meio de uma viagem espacial, uma mensagem chegou de Masamichi Yaga. Ele olhou para a tela do telefone. A mensagem era longa, mas o pedido principal era simples: retornar ao colégio de feitiçaria o mais rápido possível. Um aluno do primeiro ano havia morrido. Yaga queria saber se ainda havia alguma chance de salvá-lo. Sumi-Namoto brincava com o telefone enquanto pensamentos corriam por sua mente. A ressurreição era difícil. Reverter a morte tinha um custo altíssimo e exigia condições extremamente específicas. Era também por isso que poucos o procuravam ao longo dos anos. Se as coisas fossem tão simples, sua porta já teria sido pisoteada por feiticeiros desesperados. A morte era comum no mundo do Jujutsu. O que tornava esta incomum era quem havia morrido, Yuji Itadori. Como veículo de Sukuna, os conservadores há muito o queriam morto para evitar maiores complicações. Outros, no entanto, o viam como a única maneira de exorcizar Sukuna. Independentemente da posição, todos os olhares estavam voltados para Itadori recentemente. Ninguém esperava que ele morresse apenas um mês após o início da matrícula. Foi então que Sumi-Namoto se lembrou do que Kenjaku havia mencionado, levar Jogo e os outros para testemunhar o poder de Sukuna. Deve ter sido esse o resultado. Não havia necessidade de pressa. Itadori era crucial. Kenjaku não o deixaria morrer tão facilmente. Sumi-Namoto levantou-se, abriu seus olhos estelares sem hesitar e olhou para o ar. Seu olhar parecia desfocado, mas, na verdade, ele estava fitando o desconhecido. Ao mesmo tempo, ele maximizou sua audição. Masamichi Yaga devia estar pensando nele neste momento. Através do vínculo emocional, Sumi-Namoto conseguia sentir vagamente sua ansiedade e esperança. Ele ampliou ainda mais sua percepção e sentiu mais. Riko Amanai, Shokuyeiri, Satoru Gojo e Kiyotaka Ijishi projetavam suas esperanças nele. A intenção sinistra de certos superiores, e o desejo de um certo candidato a herdeiro de Zenin. Tudo isso era direcionado diretamente a ele. Onde há pensamento, ele está consciente. Uma onda de informações inundou sua mente, mas elas foram rapidamente classificadas e processadas, uma emoção de cada vez. Essa era sua habilidade pós-fusão mais fundamental e vital, percepção emocional. O poder, em última análise, vem da emoção e retorna a ela. Era exatamente o que ele havia imaginado, e a natureza dessa força o agradava profundamente. Ele fechou os olhos estelares. Então, com um passo no espaço, Sumi-Namoto reapareceu precisamente dentro da ala médica do colégio de feitiçaria. Em uma das salas do necrotério, Kiyotaka Ijishi, Satoru Gojo, Shokuyeiri e Riko Amanai estavam em profunda discussão. Satoru Gojo parecia frustrado. Kiyotaka Ijishi parecia preso em uma situação difícil. Enquanto isso, Riko Amanai e Shokuyeiri estavam sobre a mesa de autópsia, estudando o corpo, estranhamente, animadas. Riko Amanai segurava 2 bisturis, um azul e um preto, gesticulando acima do cadáver como se estivesse decidindo onde começar a incisão. Mesmo assim, ela ainda não tinha feito nenhum corte. Um vórtice negro surgiu repentinamente do nada, atraindo a atenção de todos. Eles olharam para cima e viram Sumi-Namoto atravessá-lo calmamente, descendo uma escada feita de ar até seus pés tocarem o chão. Atrás dele, o vórtice desapareceu lentamente. Ele encontrou os olhos deles. O que está acontecendo? Você está aqui. Riko Amanai correu e apontou para a mesa. Você pode verificar se ainda há esperança? Sumi-Namoto se aproximou com Gojo e Ijishi seguindo de perto. Deitado sobre a mesa estava Yuji Itadori. Um buraco aberto e carbonizado em seu peito deixava clara a brutalidade.
Há quanto tempo ele está morto? Ele perguntou. Menos de 2 horas, respondeu Shokuiri, sem ferimentos externos. Tirando a remoção do coração, os outros órgãos estão intactos. Ela apontou para o lado, onde um frasco de vidro continha um coração submerso em alguma solução desconhecida. 2 vasos sanguíneos flutuavam misteriosamente dentro dele. Suminamoto olhou para o coração, mas não disse nada. Voltou a atenção para Itadori. No momento, a alma de Itadori ainda estava entrelaçada com a de Sukuna. Ela não havia começado a se dissipar, mas se esperassem muito mais, o corpo começaria a se desintegrar. E quando isso acontecesse, a alma de Sukuna se desintegraria junto com ele. Então é assim que eles planejam exorcizar Sukuna, ele pensou, inclinando-se em direção ao buraco no peito de Itadori. Seus olhos semicerrados se abriram de repente. Todos ao redor dele pararam, uma emoção estranha e inexplicável crescendo em seus peitos. Eles se recompuseram rapidamente, embora Kiyotaka e Jishi tenha precisado balançar a cabeça para se recompor. Quando eles olharam novamente, eles viram a luz das estrelas saindo dos olhos de Suminamoto, pequenas partículas girando e se condensando, formando um halo fraco que brilhava ao redor de seu olhar. Seus olhos se aprofundaram. Ele espiou através do ferimento no peito, removendo camadas de espaço, alcançando suas profundezas. Uma enorme caixa torácica branca se estendia pela terra, sustentando um vasto espaço cavernoso. Lá dentro, o chão estava submerso em sangue. A superfície estava imóvel, perturbada apenas por uma gota ocasional de vermelho que caía do alto e ondulava sobre a piscina. Pingar. O som ecoou pela câmara, fazendo o silêncio parecer ainda mais pesado. No centro havia um pequeno monte construído com crânios retorcidos e desconhecidos, com um trono de formato natural no topo. Além da caixa torácica, apenas uma escuridão opressiva e infinita. Concorde com 2 condições e eu curarei seu coração. Trarei você de volta à vida, disse uma voz, era Yuji Itadori, vestido com um kimono branco. Eu não confiaria em nada do que você diz, Sukuna, gritou outra versão de Itadori, desta vez em seu uniforme do colégio de feitiçaria. Ele estava caído no chão, derrotado por Sukuna. A maldição permaneceu com um pé pressionado em suas costas, o rosto de Itadori submerso no chão encharcado de sangue, forçando-o a lutar instintivamente. Ondulações se espalharam pela superfície antes calma. Não se trata de confiança. É um voto vinculante. Até eu tenho que obedecê-lo. Se o quebrar, também sofrerei consequências. Você já deveria saber muito bem. Você não consegue algo sem abrir mão de algo, disse Sukuna, olhando para ele. Itadori ficou em silêncio por um momento, como se algo tivesse feito sentido. Ele parou de se debater. Tudo bem, aceitarei suas condições. Sukuna sorriu e deu um passo para trás. Tá. Assim que se libertou, Itadori se levantou e deu um soco no rosto de Sukuna. Cansei de acreditar em qualquer coisa que você diga. Antes que a frase terminasse, metade de sua cabeça foi cortada de forma suave e precisa. Sukuna nem olhou para ele. Em vez disso, voltou a olhar para a escuridão além da caixa torácica, para uma única estrela que pairava sozinha no céu. Algo parecia estranho. Este domínio interior, sua própria mente estava vazio antes. Agora, de repente, uma estrela? O domínio do coração refletia o mundo interior de cada um, moldado e controlado pela alma. A intrusão parecia uma farpa alojada em sua garganta ou uma folha presa entre os dentes, irritante o suficiente para que ele a quisesse imediatamente. Sukuna estreitou os olhos. A superfície da estrela estava coberta por uma fina camada de cristal, e abaixo dela, tênues linhas carmesim se entrelaçavam. As linhas o incomodavam, assim como ele tentou ver mais claramente. A estrela brilhou. Abaixo do cristal, uma pupila negra e profunda se abriu, estremecendo violentamente antes de repentinamente se fixar no lugar. Uma sensação aguda e avassaladora de estar sendo observado tomou conta de Sukuna. Aí ele percebeu. É um olho. No instante seguinte, ele desferiu um golpe certeiro no globo ocular, mas o olho continuou se virando indiferente, ignorando completamente o ataque. O golpe ocorreu, mas não teve efeito. Sukuna ergueu a mão em um gesto semelhante ao de uma espada. Um corte mais nítido e preciso atravessou o centro do olho, partindo-o em 2. Um olho se tornou 2. E ainda assim, a sensação de estar sendo observado permaneceu. A expressão de Sukuna escureceu. Quando ele estava se preparando para ficar sério, os olhos gêmeos desbotaram, ficando cada vez mais escuros até desaparecerem completamente. Ei! Sua diversão casual desapareceu. Seu rosto se contorceu em algo selvagem, malicioso. Um inimigo que ele nunca tinha visto antes. Lá fora, Suminamoto se endireitou. Como é? Alguém perguntou. Ele não respondeu. Apenas esfregou os olhos, que estavam ligeiramente doloridos. Itadori ainda era ingênuo demais. No momento em que disse eu aceito, o voto de vinculação já havia sido selado. Não havia mais nada a fazer para Sukuna seria quem o traria de volta. Ele apontou para Itadori. Os outros seguiram seu olhar. O cadáver que estava perfeitamente imóvel de repente sentou-se ereto. Uau! Estou vivo, murmurou Itadori, olhando para baixo, apenas para perceber que estava completamente nu. Seu braço previamente decepado havia crescido novamente, o buraco em seu peito havia desaparecido e seu coração batia forte sob suas costelas. Ei, bem-vindo de volta, Yuji. Gojo sorriu. Voltei, disse Itadori, levantando a mão em saudação. Smack. Eles bateram palmas. Que pena. Então, o que fazemos com o coração? Dê isso aos cães. Capítulo 170. O colégio de feitiçaria sempre foi tranquilo, nunca animado, mas como uma das 2 únicas instituições desse tipo em todo o mundo do Jujutsu, seu status era intocável, e seus terrenos eram vastos.
Sumi Minamoto e os outros caminharam silenciosamente entre os prédios que pareciam sótãos. Desde que Masamichi Yaga assumiu o comando, as mortes de estudantes tornaram-se raras. Apesar de suas frequentes falas sobre como a morte anda de mãos dadas com os feiticeiros e como é preciso estar mentalmente preparado, a verdade era que ele era quem mais lutava contra ela. Naturalmente, a política educacional da escola mudou ao longo dos anos. Todos sabiam que a morte de Itadori tinha ligações com os conservadores, mas Sumi Minamoto viu um panorama mais amplo. Não eram só eles, havia as digitais de Kenjaku e dos superiores por toda parte. Durante séculos, esses feiticeiros atuaram do lado de fora, chegando a travar batalhas constantes. Quantas armadilhas escondidas Kenjaku havia preparado, Sun nem conseguia imaginar. Deveríamos manter a ressurreição de Itadori em segredo por enquanto, disse Satoru Gojo de repente. Antes que voltem a vê-lo, pelo menos deixem-no ter algum meio de se defender. Foi uma declaração direta. Gojo naturalmente confiava em Shokuyeiri, Riko Amanai e Sumi Minamoto. A conexão deles com Yaga os tornou confiáveis. Além disso, havia apenas um punhado de curandeiros na ala médica, e todos haviam testemunhado a ressurreição em primeira mão. Manter segredo sem a cooperação deles seria impossível. Soju Minamoto assentiu. Ele não havia participado diretamente, mas os superiores não estavam dispostos a bater a porta, e ele não tinha planos de espalhar a notícia pessoalmente. Era o mesmo que manter segredo. Riko Amanai pensava da mesma forma. Shokuyeiri também se inclinou para o acampamento de Yaga. Como todos estavam do mesmo lado, o assunto foi decidido rapidamente. Embora parecesse que Sumi Minamoto havia retornado em vão, na verdade, Itadori não era o principal motivo de seu retorno ao colégio de feitiçaria. E ele havia conquistado algo inesperado. Ele levou ao limite sua capacidade de percepção emocional ao testá-la contra Sukuna. Sumi Minamoto estava de bom humor. Para ser honesto, a maneira como a maioria dos feiticeiros usava o Jujutsu hoje em dia não condizia com sua compreensão do que as técnicas de maldição deveriam ser. Apenas alguns, como Toji Inumaki do segundo ano e Nobara Kujisaki do primeiro ano, tinham técnicas que se encaixavam em sua ideia de verdadeiro Jujutsu. Inumaki usava a fala amaldiçoada, palavras imbuídas de energia amaldiçoada que podiam comandar os outros. Nobara empunhava as técnicas da boneca de palha, combinando pregos, martelos e efígies, e possuindo um pedaço do corpo do alvo. Ela podia atacar a boneca e afetá-lo diretamente. Esses tipos de técnicas tinham características claras, assustadoras, imprevisíveis e enraizadas na essência sinistra das maldições, difíceis de se defender. As técnicas fundidas de Sumi Minamoto funcionavam de forma semelhante, embora as dele fossem ainda mais insidiosas. Se o alvo não pensasse nele, não se lembrasse dele ativamente, era extremamente difícil localizá-lo. Não impossível, apenas extremamente trabalhoso. Assim como quando ele procurou pelo domínio mental de Sukuna dessa vez, ele havia percorrido camadas e camadas, e até mesmo exigido dados da alma de Sukuna e Itadori. Mesmo assim, ele o encontrou. E ele deixou uma marca naquele domínio. Se Sukuna pensasse naquele olho novamente, Sumi Minamoto saberia. E uma vez que ele pudesse senti-lo, ele poderia atacar. A técnica era guiada pela emoção, atingindo diretamente o alvo. Não importava a distância ou a força do golpe. Ela contornava todas as defesas e atingia o cerne. Eles caminharam juntos por mais um tempo. Shokuyeiri e Riko Amanai finalmente se separaram em direção ao quartel-general médico, enquanto Sumi Minamoto se preparava para seguir em direção à árvore dos ossos brancos. Satoru Gojo ficou ao lado dele, claramente querendo conversar. O que houve? Perguntou Sumi Minamoto, tomando a iniciativa de quebrar o silêncio. Quero saber o que aconteceu com Itadori. Gojo olhou para ele. Sukuna deve ter falado com ele, certo? Como parte da ressurreição. Com 6 olhos, Gojo viu claramente. O coração de Itadori já havia começado a se regenerar antes mesmo de Sun ativar sua técnica. Uma força o protegia. Gojo também sabia exatamente de onde vinha essa força, a energia amaldiçoada de Sukuna. Sumi Minamoto olhou para Gojo, deu de ombros e disse casualmente. Quando cheguei, Itadori parecia ter concordado descuidadamente com algumas condições, mas não sei exatamente quais eram. Entendo. Gojo ficou pensando. Você perguntou a ele? Talvez ele se lembre, acrescentou Sun. Ele não se lembra direito. Só que concordou com algo, respondeu Gojo com um toque de impotência. Mas não é realmente um problema. Vou garantir que ele aprenda direito. Ele rapidamente deixou o assunto de lado. Ao falar do próprio Itadori, um pequeno sorriso surgiu no canto da boca. Soju Minamoto assentiu. Os dois caminharam juntos por mais um tempo. Quando estavam prestes a se separar, Sun parou, chamou Gojo e lhe mostrou 2 dedos. Isso fica para depois. Gojo os pegou sem dizer uma palavra, guardou-os e foi embora. Agora sozinho, Sumi Minamoto seguiu direto para a árvore osso branco. Olhando para cima, viu que a árvore havia quase atingido a altura da árvore sagrada. Ao redor dela, a barreira que cercava o colégio de feitiçaria havia se tornado forte o suficiente para rivalizar com as 10 grandes barreiras. Ele não esperava que depois de todos esses anos, voltaria para enfrentar Tenjin por técnicas de barreira. A técnica parcial que ele havia assimilado estava agora pronta para ser completada. Ele tinha poder suficiente para acomodar completamente a técnica da imortalidade. Sun deu um passo à frente e colocou a palma da mão contra o tronco da árvore. Ele veio para a escola de Jujutsu por causa das 10 grandes barreiras e, para isso, precisava estar pronto para enfrentar Tenjin. Antes de chegar, ele pensou muito sobre como assimilar Tenjin sem alarmar os outros. Ele considerou várias abordagens. Confronto direto usando assimilação de técnicas ou conexão com as 11 estacas espirituais que ele havia incorporado há muito tempo para atraí-lo. Mas quando ele retornou e viu os túmulos da estrela,
Quando viu a barreira claramente definida e fortemente reforçada, ele soube. Tengen já sabia de seus planos com Kenjaku e havia tomado precauções. Então agora teria que ser barreira contra barreira. Afinal, as barreiras eram o verdadeiro corpo de Tengen. E seu plano para a imortalidade baseada em barreiras já havia envolvido o próprio Sun Minamoto. Ele sabia disso por dentro e por fora. Embora Tengen tenha modificado a estrutura desde então, sua abordagem não mudou, ainda era excessivamente cautelosa, ainda muito conservadora. Sun sondou a força da barreira. Não demoraria muito para quebrá-la. Ainda assim, para evitar um colapso total devido a um contra-ataque desesperado, ele primeiro destruiria as 10 grandes barreiras e ganharia controle total. Então lidaria com Tengen. Sun se fundiu com a árvore osso branco. Camada após camada, seu poder irrompeu. A copa se estendia em direção ao céu a um ritmo visível a olho nu, perfurando as nuvens, enquanto as raízes se espalhavam por toda a escola Jujutsu. Uma barreira enorme brilhou acima da escola. Estrelas surgiram em plena luz do dia, alternando o dia e a noite em um instante. Não passou despercebido. Primeiro vieram aqueles alinhados com a facção Yaga, depois outros do principal ramo administrativo. A diferença numérica era gritante. O time de Yaga tinha uma influência esmagadora. Mas desta vez ambos os lados estavam surpreendentemente unidos. Juntos, eles voltaram sua atenção para Sun Minamoto. A árvore osso branco continuou crescendo. Acima da cortina superior da barreira, estrelas brilhantes desabrochavam e se alinhavam em vários anéis concêntricos. Os anéis se entrelaçavam, formando um halo estelar colossal que girava lentamente acima. À medida que a árvore se expandia, ela alcançava os céus. As pessoas começaram a perceber que algo estava errado. Alguns representantes do quartel-general do Jujutsu se adiantaram para intervir, mas Rico Amanai bloqueou o caminho. Sun não parou. Se tivessem conseguido olhar mais longe, não, muito mais longe, teriam visto. As estrelas estavam quase cobrindo todo o Japão. Naturalmente, as 10 grandes barreiras já estavam sendo envolvidas. Ao longo de todo o processo, Tengen resistiu apenas brevemente no início, depois se retirou rapidamente, trancando-se em uma pequena parte dos túmulos da estrela. As 10 grandes barreiras caíram completamente sob o controle de Sun Minamoto, rebaixadas a barreiras subordinadas sob seu domínio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.